Graça e paz, irmãos e irmãs. Como vocês estão? A nossa hora está chegando, viu? A reforma do nosso templo, o templo da Igreja Presbiteriana, aqui no bairro da Boca do Rio, em Salvador, Bahia. Nosso templo já está concluindo a sua reforma. Se Deus quiser, ainda agora no mês de setembro, nós retomaremos os nossos cultos presenciais para a honra e glória do nome de Deus e em nome de Jesus. Amém? Para a nossa meditação de hoje, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 37, versículos de 1 a 5. Como fazemos sempre, vamos ler a Bíblia, deixá-la aberta para acompanharmos a exposição da palavra de Deus. Salmo 37, de 1 a 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, agora que temos a Tua palavra aberta, nós te pedimos em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para entendermos, compreendermos, aceitarmos e crermos na Tua palavra. Fala, Deus, no mais íntimo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem horas que eu tenho vergonha de ser brasileiro, sabia? Todo dia aparecem novas acusações contra políticos independentes dos seus partidos, contra empresários, independente do setor em que eles operam, de líderes religiosos, independente de suas religiões, e de cidadãos comuns, independente das suas classes sociais. Como diria um apresentador famoso, isso é uma vergonha. Por causa dessa situação lastimável, vergonhosa, muitos homens e mulheres de bem, em momentos impensados, em momentos extremos, eles chegam até a afirmar que ser injusto, ser desonesto, ser bandido, vale a pena. É nesse contexto que está inserido este salmo. Desde o versículo 1 e passando por outros versículos, versículo 7, versículo 12, versículo 14, nós vamos ver que o nosso irmão salmista, ele está indignado. Vejam aí, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 7. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Versículo 12. Ele trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os seus dentes. Versículo 14. Os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para combater o pobre e o necessitado. É nesse contexto de indignidade diante da falsidade, da impiedade, da maldade, da injustiça, é nesse momento de profunda indignação que o salmista nos dá conselhos preciosos para permanecermos íntegros e com fé. Eu gosto de dizer conselhos em meio à indignação.
O primeiro conselho se encontra aí no versículo 3. Leiamos juntos, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Em quem você confia? Em quem você tem depositado a sua confiança? Já vimos que o maldito é o homem que confia no homem. Temos visto que por causa do pecado, por causa da iniquidade, o homem vem se degenerando cada vez mais, tornando-se o seu próprio algoz. Há um escritor inglês chamado Thomas Hobbes lá por volta do século XVI e XVII, ou melhor, do século XVII, Hobbes chega a afirmar que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem está disposto, o homem está pronto a destruir o próprio homem. Por isso, Hobbes defendia que a sociedade deveria ser organizada e regida por leis que estabelecessem os limites de cada indivíduo. Hoje, é incrível que por mais que as leis sejam criadas, os homens encontram brechas ou criam brechas para burlar essas próprias leis. O salmista aqui nos lembra que há alguém em quem podemos confiar de corpo e alma. E isso está expresso não somente no Salmo, mas em toda a Bíblia, em todas as Escrituras. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 23, versículo 19. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, confia somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Confiem em Deus, confiem também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Não sei se você observou, mas todos os versículos que eu li aqui, eles tratam sobre confiança. E confiança é um ensino que está na Bíblia desde a lei, passando pelos livros poéticos, passando pelos profetas maiores e menores, chegando ao Novo Testamento nos Evangelhos, ou seja, confiar em Deus é um ensino da Bíblia completa. Confiar em Deus é um conselho, confiar em Deus é uma ordenança para todos os homens. Você tem confiado em Deus? Ou você tem preferido depositar a sua confiança e a sua esperança nos homens? O segundo conselho está aí no versículo 4. Vamos ler juntos o versículo 4? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, gente, tem gente que gosta de Deus. Tem gente que diz que gosta. E tem gente que deixa logo claro que não gosta de Deus.
Olha como nós somos arrogantes, prepotentes. Olha como o ser humano é ousado. Ele se sente capaz de avaliar o seu Criador, criticá-lo e até mesmo rebelar-se contra ele. Com atitudes assim, o homem considera que vai fazer Deus menor, maior ou menor. Ele considera que ele pode aumentar ou diminuir a capacidade ou a divindade do próprio Deus. Eu me lembro, por exemplo, de um escritor, J.M. Barrie, o autor de Peter Pan. Lá nesta obra, quem já assistiu os filmes todos, todas as versões possíveis, há uma frase que me chama a atenção, que é: eu acredito em fadas. Toda vez que eu acredito em fadas, a luz da fada brilha mais forte, brilha com mais intensidade. Mas quando alguém diz: eu não acredito em fadas, a fada morre, se vai, deixa de existir. Eu lembro também, rapidamente, da mitologia grega, dos deuses no Olimpo. Lembram deles? Zeus, Hera, Poseidon, aquele pessoal todo lá no Olimpo. Lembra deles? Eles vivem das preces, das orações, dos cultos, das homenagens de seus fiéis. Por isso, quando os fiéis são realmente fiéis, estão praticando seus cultos, os deuses ficam fortalecidos. Mas quando os fiéis deixam de apresentar as suas preces, os seus sacrifícios e os seus cultos, os deuses vão minguando, enfraquecendo, até serem derrotados. Essa é uma história, é uma mitologia, é uma religião baseada no homem. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa do meu, do seu, do nosso culto, nem das nossas orações e muito menos das nossas ofertas. Ele é Deus, simplesmente Deus, eternamente Deus, de geração em geração Ele é Deus. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos da sua graça, do seu favor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua benevolência. Somos nós quem precisamos de Deus e precisamos aprender a amá-lo, louvá-lo, adorá-lo com toda a singeleza, com toda a sinceridade, com toda a integridade do nosso coração. Precisamos, irmãos e irmãs, aprender a gostar de Deus e das coisas que Ele faz. Essa é uma necessidade nossa e não deles. Deus não precisa de nós. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 31, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Lamentações, capítulo 3, versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esdras, capítulo 3, versículo 11, cantavam altaneiramente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom. Aleluia. João, capítulo 10, versículo 11 e 14. Disse Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E continuou dizendo: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mais uma vez, permeamos toda a Bíblia. Passeamos por toda a Bíblia para dizer o quanto Deus é bom. O quanto Deus é bom, o quanto Ele é benevolente, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é bondoso. Eu queria lhe perguntar, você tem reconhecido isso? Você tem se agradado disso? Você tem se agradado da vontade de Deus?
Você tem se agradado de Deus, pessoa, e você tem se agradado das obras que Deus tem feito. Eu queria lhe perguntar, você tem agradecido a Deus? Você tem sido grato a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado, lhe proporcionado a desfrutar? Ou você é um daqueles que tem derramado em Deus os seus traumas, as suas frustrações? Você tem atribuído a Deus as suas tristezas ou os seus fracassos? Qual tem sido a sua atitude diante de Deus? Tem se agradado dele ou tem se enfurecido e entristecido com ele? O terceiro conselho do salmista está aí no versículo 5. Vamos lá, ler juntos o versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu queria lhe perguntar, você já dirigiu um carro estando sentado no banco do carona? Parece brincadeira o que eu estou falando, né? Mas não é não. Tem gente que faz assim, senta ali do lado, no banco do carona, mas age exatamente assim. Não consegue relaxar, não consegue se entregar, fica tenso, gesticula como se estivesse no volante, pisa lá no freio, imaginando que ele pode parar aquele carro. Fica boa parte do tempo dizendo vai para cá, vai para lá, vai dando pitaco, né? Dando opinião ao motorista, dizendo ao motorista o que é que ele deve fazer. Duas expressões muito usadas pelos protestantes, eu gostaria de lembrar agora. Uma delas é: você já entregou a vida para Jesus? E a outra é: você já entregou os seus problemas a Deus? Entregue seus problemas nas mãos de Deus. Essas duas falas e muitas outras deveriam ser levadas a sério. Não há como entregar a Deus e segurar com sua própria mão. Não. Ou você entrega ou você segura. Ou você entrega a Deus de verdade ou você retém aquilo. Alguns acham que podem entregar a sua vida, porém ainda seguram o coração, o bolso, o pensamento, as preocupações. Quando eu era adolescente, eu viajava muito para o interior e em uma dessas viagens eu ouvi uma história. Conta-se que numa cidadezinha do interior, uma lavadora, ou lavadeira, né? Uma lavadeira estava na estrada carregando sua trouxa na cabeça. Um motorista generoso parou seu carro, abriu a porta, lhe ofereceu carona. Ela rapidamente aceitou, entrou no carro, mas durante a viagem continuou com sua trouxa na cabeça. Incomodado com aquele gesto inusitado, o motorista então insistiu que ela tirasse sua trouxa, colocasse ao lado dela mesmo no banco, quando ela lhe deu uma resposta também inusitada. Ela disse: não, moço, muito obrigado. O senhor já está fazendo um favor tão grande em me levar, em me carregar. Não precisa carregar a minha trouxa. Deixe que minha trouxa eu mesmo carrego. Você pode achar que é uma resposta boba, uma resposta piega. Mas por incrível que pareça, muitos crentes têm vivido uma vida piega, uma vida boba. Eles até alegam que aceitaram Jesus. Eles até vão para a igreja, até louvam, até adoram. Mas não conseguem abrir mão dos seus traumas, dos seus problemas, das suas adversidades, das suas angústias.
eles continuam carregando um fardo, continuam carregando uma trouxa, enquanto tem a oportunidade de entregar a Deus e a Cristo toda a sua vida, seu coração, seus desígnios, seus projetos, seus pensamentos, suas tristezas, suas angústias, seus problemas, suas dores. O apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria, meu irmão, te perguntar, minha irmã, também está indignado nesses dias, diante de tantos problemas, de tanta perversidade, de tanta impiedade, de tanto pecado, de tanta injustiça? Você percebeu que este salmo aqui nos aponta a direção para esses dias de indignação? Eu queria concluir a mensagem fazendo uma aplicação, lhe fazendo 3 perguntas. Você tem confiado em Deus de todo o coração? Ou tem confiado nos homens, no sistema, na política, no dinheiro, na economia? Em quem você tem confiado? Você tem se agradado de Deus? Você pode falar bem de Deus? Você tem visto, sentido e desfrutado as maravilhas de Deus? Você tem agradecido a Ele por isso? Você já entregou sua vida de fato a Jesus? Já entregou a sua trouxa? Já entregou o seu fardo? Já entregou os seus problemas nas mãos do Senhor? Hoje é o dia aceitável. Não perca a oportunidade. Deus está falando contigo. Deus está falando no seu coração. Não resista. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida, explanada, explicada, pregada. Que aquilo, ó Deus, que partiu do próprio pregador, se perca no tempo, no vento. Mas aquilo que veio do Teu trono da graça, diretamente para nós, possa encontrar guarida nos nossos corações. Através do Teu Espírito, aplica a Tua palavra em nós. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Eu queria lhe dizer, não deixe essa oportunidade passar. Volte-se para Cristo. Esteja na presença do Senhor. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua família, lhe dê uma boa semana de graça e de paz. Em nome de Jesus.